Agora já 11h17, Tabosa Filho, e o Itapajé Futebol Clube? Como é que foi? Eu quero um pouquinho da história antes da oficialização do clube profissional, porque eu sei que teve ali uma história para ele nascer. Aí eu conto e já está escrito, né? Sebastião Neto fazia futebol porque ele queria jogar. Kelsey, Lindsay, Dona Maria não vão ficar com raiva de mim. Eles sabem que o que eu estou relatando aqui é verdade. Ele fez 2 Copas do Mundo e, tendo a oportunidade de ser defensor público, ele optou por ser defensor público de Itapajé e voltar para a terra dele. Ele transmitiu 2 Copas do Mundo pelo Sistema Globo, Radiários Associados, Rádio Verdes Mares, muito amigo do Paulino e do Gomes Farias. Então, voltando para a terra dele, ele foi jogar futebol, porque ele tinha sido goleiro da seleção cearense, né? Ele jogou Calouros do Ar no tempo, que o Calouros do Ar era um time competitivo. Ele foi goleiro da seleção cearense e depois, vindo para cá, lógico, foi judiar com o goleiro, que ele era obeso, mas era um grande centroavante. E formou um time para jogar em função dele. Só com um jogador bom, para a bola chuveirar na área e ele dominar no peito e fazer o gol. Ou de cabeça, que ele era um exímio cabeceador. Então a vida foi andando e ele foi ficando mais mole, mais maduro. O Lindsay não quis futebol, o Kelsey optou por medicina, apesar de ter jogado seleção de Itapajé. Mas Sebastião Neto era aquele cara do intermunicipal. Então nós viajamos muito, né? Lutamos para ser campeão. E o doutor Sebastião Neto foi campeão do Intermunicipal, comandando a seleção com o Paulo Vieira, o Tarcísio Ferreira de supervisor, em 1982. Afinal, já foi em 83, ele era vice-prefeito do doutor Ari. Então está escrito, eu relato fazendo um paralelo com política, né? Porque os vice-prefeitos foram quem deram os títulos a Itapajé. E mais adiante eu cito aqui a outra conquista, com vice-prefeito também. Então, o Intermunicipal, o doutor Sebastião Neto ganhou. No 85, o doutor Sebastião Neto tinha sido expulso do futebol de Itapajé, ele nem entrava no estádio. A Dona Maria tinha um terreno na Pitombeira, ele fez um campo lá e os jogos eram lá. O doutor Dimas era adversário político dele, Dimas Forte, sabe também que o que eu estou dizendo é tudo verdadezinha, né? Então o doutor Sebastião Neto fazia esporte na Pitombeira, na Pipuca, e o doutor Dimas aqui. E nós, ele era muito amigo da Margarida Vasconcelos, prefeita de Uruburetama, e do Daidan, fomos jogar lá na Uruburetama. Ele me convidou para jogar na seleção de Uruburetama e eu fui jogar na seleção de Uruburetama lá, 1983, 84. Quando foi no 85, nós fomos campeões da Zona Norte, com o besta aqui fazendo gol de título, de cabeça e tal, né? E aí o doutor Dimas foi humilde e disse: Neto, tá difícil o Intermunicipal, vem nos ajudar. Aí nós fomos, uma série de jogadores. Zé Stênio estava lá, era goleiro, que também já faleceu, né? Zé Augusto Pai Véi, Pelezinho, Chico da Mimosa, Beto Fernandes. Naquele tempo era Nego Beto da Preta. E nós fomos para lá e fomos campeões lá. Então nós viemos para cá ajudar o doutor Dimas e fomos bicampeões do Intermunicipal. Em 1985, gol de Ivanzinho, né? E está lá, na história, o Itapajé. O tempo passou e Itapajé ganhando tudo, Copa da Integração Regional, você transmitindo, Carneiro já tinha a Rádio Guanassés, os anos 90 chegaram, e em 1997, a PCDEC fez um convênio com a Federação Cearense de Futebol, a federação ia criar a segunda divisão em 98, e em 97, os 2, campeão e vice, iriam adiante. Nós não chegamos lá não, mas desistiu Morada Nova, e a gente entrou no lugar dele, né? Então fomos os 2 lá para Boa Viagem e Itapajé, para a segunda divisão. 1997. O Itapajé foi criado em dezembro de 97 e foi publicado toda a estrutura administrativa dele em 1º de janeiro de 1998, que foi o primeiro ano em que ele disputou um campeonato, 1998. Então o doutor Sebastião Neto, muito inteligente, via que o Itamar Monteiro era o Relações Públicas do Ceará e estava indo para a Federação Cearense de Futebol, botou o Itamar de presidente para abrir portas. Time começando,
né? Não tinha refletor no estádio. O Itamar era amigo do Fares Lopes, era amigo do pessoal lá do governo. E aí o Itamar ajudou muito o Itapajé. O Sebastião Neto ficava como presidente do Conselho Deliberativo e o Itamar ia resolvendo as coisas que cabia a ele resolver lá. E eu entrei nessa daí como gerente administrativo do Itapajé. Quem praticamente morava no estádio era eu, para cuidar de tudo, né? Primeiro treinador, fomos a Sobral, contratar o Teco-Teco. E eu lembro de uma passagem interessante do Teco-Teco. Jogadores chegaram, era muito jogador assim com mimimi, reclamando de tudo, e de chuteira, o time começando, estrutura fraca. Aí o Teco-Teco reuniu e deu uma palestra, e da palestra vai pro meu livro. Jogador hoje em dia tá bom demais, reclamando da chuteira no meu tempo, para o adversário não ver o furo na minha chuteira, eu pintava meu pé de preto. Então, cara, tem toda essa história. Sebastião Neto era um louco pro futebol. Antes do Itapajé ser fundado, o Carneiro lembra de um trabalho de escolinha que eu fiz. O Batista Braga era o prefeito, eu trabalhava no CSU, eu sou educador físico, e o professor Eudes me contratou para me trabalhar no ginásio. E nós fizemos um trabalho de escolinha, onde o Antônio Carlos Castro Ramos, o Vicente de Paulo Brito de Castro, aí é Toninho Lau e Tristeza. Eram os goleiros, o Aranildo Pereira da Chagas, o pé da vaca, era o lateral direito. E aí esse povo, todo Mauricélio do Carmo Ramos, é o Mamá, o Orlando Pereira de Souza, é o Orlandinho, esse povo todinho era da nossa escolinha. E eu trabalhava para a prefeitura, trabalhava para o ginásio, e por fora ainda, o velho Bastião Neto ainda me dava uma gaita, para poder cuidar melhor do Pedro Pereira de Souza Neto, do Fortim, né? Do menino do Claudinho, aquele time dele, o Mário Pontes, que também foi atleta da mesma escolinha, o Gelmo já era mais velho, mas ainda participou de alguma coisa. A gente fez um trabalho para ter um time. Então, time a gente tinha. O Cotié numa fase exuberante, não tinha quem pegasse o diabo do negro, e haja fazer gol. O Nonô era outro que só pegava as suas com a corda para amarrar. Valdizar. Força demais. O Dizar era o toque da beleza da bola, era um bailarino dentro do campo. Então essa geração de ouro, ela encorajava Sebastião Neto. E ele era um homem bem remunerado. A dinheiro de hoje é como se um promotor de justiça, né? Aquela parada lá dos reais mais altos. E ele não tinha um pingo de pena de gastar. Ele não tinha pena de gastar. Além de envolver os amigos dele, bora ajudar. Então, um homem daquele tipo ali, nós não vamos ter mais, mas aí o modelo também pode ser outro, né? E eu fico morrendo de pena porque deixaram acabar um dos times que é, assim, exemplo de dedicação e perseverança. Ninguém no futebol cearense conseguiu o que o Itapajé conseguiu afora Ceará e Fortaleza. Ser terceiro colocado em renda, ganhando de Sobral, ganhando de Juazeiro do Norte. Ninguém conseguiu pegar um Fortaleza e meter a sola, como nós fizemos aqui, lá no jogo de volta. Tem uma história estranha que eu não quero falar agora, né? Onde nós perdemos 2 jogos no jogo só, no tempo normal, e numa prorrogação, com um gol contra, com gente sendo expulsa porque quis. Então, mas eu não quero dizer nome agora, eu quero mais na frente, porque ainda posso estar insultando com gente que está aí, muito embora todos já tenham encerrado a carreira, né? Mas assim, nós pegamos um Fortaleza aqui, a cidade de Itapajé foi totalmente tomada pela torcida do Fortaleza, a cidade começou a receber gente no dia anterior ao jogo, no dia do jogo era bandeira do Fortaleza em todo canto, teve uma confusão tremenda, mas o Itapajé ganhou. E lá podia perder, mas não podia perder de tanto, né? Então, cara, nós pegar um Ceará e açoitar, rebaixar um Guarani de Sobral. Eu lembro desse jogo como se fosse hoje, né? O Luiz Torquato cuspindo fogo e o Itapajé ganhando o jogo e eles caindo para uma segunda divisão. Então o Itapajé marcou época, mas infelizmente com o desencanto do Dr. Sebastião Neto com a coisa, ele foi minguando. Depois tivemos outros momentos que você não me perguntou, perguntou apenas do começo. E o começo foi isso. Marco Nabal, que era casado com a sobrinha da dona Maria, filha do seu Manelito, cara também muito bem financeiramente, ajudou muito o time. O doutor Cunha, no melhor momento dele, como médico veterinário na região inteira, também ajudou. O doutor Idevaldo Rocha também ajudou muito o Itapajé Futebol Clube. O Manuel Macedo Araújo Gomes, que foi presidente, foi campeão da 2ª divisão.
no ano 2000 também ajudou muito o time, né? São figuras que eu não posso esquecer, né? Tem outras figuras também que eu não esqueço. O Carranca, que cometeu um erro absurdo de formar um time caseiro para fazer feio, né? É um time caseiro. O Mário Pontes, que praticamente findou com o time, e o Ulisses Gleice, que terminou de botar a pedra em cima. Eu me lembro ainda, o Clésio e Tabosa, no início que foi criado o Itapajé Futebol Clube, que foi preciso chamar as pessoas, convocar as pessoas para ajudar no Vieirão, que não tinha absolutamente nada. Você lembra? Ali foi quando a gente subiu de divisão. E aí o prefeito era o Batista, ele disse que já tinha dado muito pro esporte. Foi, é verdade. E aí nós fomos pro Bato Silveira, a gente tomava uma cervejinha lá, e o doutor Sebastião Neto, o Nico Calbi. E aí, bora fazer? Bora. Fomos pra lá, derrubamos o que tinha e metemos o pau na picareta mesmo, na mão. O Sebastião Neto ia pegar a picareta, mas tava lá um isopor de uísque, ele sentado num tamborete do lado, e o pau chinchando, e o povo levando cimento pro Bato Silveira, e o Nico Calbi pastorando lá e animando. Aí quando o Batista Braga viu, chegou no estádio o Batista Braga, com as assessorias dele lá, aí chegou e disse: rapaz, vocês são um bando de filho de uma vão agora me obrigar a fazer. Aí fez. Tanto é que aquele primeiro jogo contra o Ceará, que o Cici fez um gol, a bola rasteira, ele fez um gol de cabeça, não foi? Foi lá no Antônio de Paula Salles, em Uruburetama. O nosso treinador ali era o Josué, naquela época. Pois é. Então tem essas histórias. E aí o Batista dotou o estádio de uma condição boa. Mais adiante, o LU conseguiu um recurso com a Patrícia Saboia e fez aqueles alojamentos. O doutor Cristóvão fez aquele que o Meschaga adotou como casa dele. Foi a pessoa que mais ajudou o Itapajé Futebol Clube, foi o Meschaga, né? Tirando ali a ideia do doutor Sebastião Neto de formar o time. Os presidentes, o Meschaga me botou no bolso. Ele lavava material, ele fazia o gelo, ele cuidava do Itapajé e do campo. Já cuidava de uma escolinha, né? Ainda. E de uma escolinha. Tinha uma paixão, realmente, uma entrega muito grande. Mas Chaga né? é um cara formidável. Tá na história que eu tô contando. Muito bem. Ô Tabosa, eu tenho aqui duas fotos que eu peguei, inclusive, lá dos seus arquivos postados na rede social. Eu queria só que você pudesse falar sobre esses dois registros aqui. Eu acredito que sejam exatamente antes ainda da oficialização do Itapajé Futebol Clube, né? Tem que botar a idade aqui. Sebastião Neto é o grandão lá do canto. Zé Pernão da Itapoca, centroavante. Luiz Oliveira Gondim Cruz, o Oim, cabeleira linda. O Edson é lá de Antônio Bezerra, era um volante muito bom. O Júnior Brasileiro é um atacante sem igual. O goleiro Zé Estênio, o maior goleiro da história dos filhos desta terra. Carneiro, que é lá do Bici, irmão do professor Barbosa. Carneirão, rapaz. Franciné Bodão, o menor zagueiro que eu já vi jogando, e muito bom. Franciné era sobrinho do Moreira, que tinha radiador aqui antigamente. Sim. É o Bodão. E o Lau, de saudosa memória, o pai do Toninho. É o último aí. Agachados, o Célio, pai do Mamá. O Ney, Nilonei, Beto Fernandes, Tiné, o Toninho Madalena, o Batista do Mancha e o Amadeu Pelé, massagista. Muito bem. Aí era o quê? Esse time aí era municipal ou não? Esse time aí era o Leão do Mercado. Leão do Mercado, que né? disputava tudo e ganhava tudo no mundo. Tudo no mundo. Era quase uma seleção, né? O famoso Leão do Mercado, realmente. Era a seleção de Itapajé. A segunda foto agora. Aí nesse tempo... Aí é o mesmo time, não? Não. Aí é o Camadeira, lá na ABB. Lá na ABB. Aqui é o Tabosa, o primeiro. Esse zagueiro lá sou eu. O Raimundo, do João Sura. O Dizal, o Pedão. Beto Fuscão, não. É Beto Fuscão. É Beto Fuscão, sim. Saudoso. Beto Fuscão, o Cepão, o João Filho, o Pedim, Gemon, Alexandrina, filha do Carranca, e o Brito, de pé. Ney, agachado, Paulo Sura, Nego Vieira, Diralçu, Bubi, o Nego Henrique, que hoje está com uma pança que é uma pai d'égua, o Claudinho e o Louro do Cerro. Esse time do Camadeira aí, ele deu algumas vezes no Leão do Mercado do Dr. Sebastião Neto. Estou pedindo desculpa aqui. Só. Bom, 11 horas agora e 31 minutos, 11h31. Alguma pergunta aí, Claudio Moreira? Não, é só uma curiosidade assim naquela sequência, Tabosa. No caso, em 98 foi o primeiro ano na segunda divisão. Foi. Aí disputou 98, 99 e 2. No 2000 foi campeão. No Deus foi campeão e subiu.
Né? Subiu com o Macedo. Macedo presidente. Macedo era o presidente. O Manuel Macedo Araújo Gomes. Ele era secretário de Finanças do Batista Braga. E o Batista com raiva, porque ele se dedicou demais ao futebol. O Batista, se ficar com raiva de mim, é 2 problemas. Né? Onde ficar, onde passar. O Batista com raiva foi reeleito em 2000. Ele foi reeleito. Trocou o vice, o LU, botou o Idé de vice. Ganhou a eleição e, para agradar o doutor Idé, botou o doutor Idé de presidente e tirou o Macedo na tora, do Itaparé Futebol Clube. Mas o Macedo sabe que foi pro bem do Itaparé Futebol Clube. Porque o doutor Idé passou a ser o vice-prefeito e a dizer: Batista, eu quero tanto. E aí o doutor Idé disse: bora montar um time? Bora, nós temos o Nilton Albuquerque, montamos o time e o Nilton teve que ir embora. Aí veio para cima de mim: o que faz agora para um treinador que seja a altura e que seja tanto? Aí sentou eu e Ideia e começamos a pesquisar. Ideia tem um cara em Juazeiro que ele botou o Icasa para decidir dividir um título com o Tiradentes e o Fortaleza. Tu lembra disso, Cláudio? O título foi dividido pelos 3 e esse caba, ele fez um trabalho pelo Pacajus e já treinou o Tiradentes, cara. Aí fomos pesquisar. Neivaldo Eloy de Almeida. Aí fomos para cima. O cara morava em Olinda, Recife. Aí nós conseguimos o número, eu botei uma ideia em linha com ele e a ideia arrastou ele para cá. Que foi assim, nós tivemos grandes treinadores. O Paulo Maurício foi um grande treinador do Itapajé, o Teco primeiro. Mas o Neivaldo Eloy de Almeida, o Eloy foi um monstro. O Adilto também. O Adilto era mais menos trabalho. Mas o Neivaldo Eloy de Almeida é aquele cara que queria jogar com 3 zagueiros num país onde nenhum time jogava com 3 zagueiros. E ele botou um time para jogar com 3 zagueiros, com o Expedito e o Cleite Cearense nas alas e deu uma pisa no Fortaleza aqui dentro. Né? Então o Ney Eloy, ele é merecedor de um carinho todo especial da minha parte pela personalidade dele. Eu vou botar um time para jogar com 3 zagueiros. Ele tinha um zagueiro muito bom também, chamado Zé Carlos, né? Tinha o Valni também, que era o outro zagueirão, o João Neto. Além de ter o Silvio César de volante, que era um negócio impressionante, né? Tinha um trator aqui também que jogava de volante, que era o Oliveira, lá de Limoeiro. Então, esse povo aí foi que deu capacidade, potência para um Itapajé aqui atrás ser forte lá na frente, né? Porque era um negócio muito, muito bem estruturado. E o Neloy era também educador físico e, além disto, era nutricionista esportivo. Inventou um negócio aqui que eu ficava puto com ele, de me acordar de madrugada para comprar ovo, para o jogador de futebol comer ovo cozido com batata. Exatamente. Pensa num bombardeio. Agora era uma energia e potássio tudo junto. E o cara não tinha que segurar o Itapajé. Explosão. Era uma explosão. Era verdade. Eu na época, viu, Clésio, eu achei o Itapajé muito audacioso nas contratações. Foram nomes mesmo assim... De peso. De peso. Foi o Paulinho Limoeiro na época, o Cici mesmo que vinha no auge lá, o próprio Cícero César, o Silvio César. O Pato Ruco jogava muito. Jogava muito, então eram jogadores que tinham destaque. Eu não trouxe jogador por trazer. Eu acho que da galera que veio, que era mais novo, era eu, que na época eu tinha 20 anos, e acabou que eu nem fiquei, né? O mais ruim também, não? Era. Não? Acharam também o Dindô? Não, o Dindô era antes. Era antes. O Dindô era antes. O Dindô já veio. O Dindô foi 2000. Aquele time do Almir, lateral direito. Gleidstone, que fez aquele gol do meio do campo. Né? Aquele povo ali, o Narciso. Narciso era muita bola. Na época eu cheguei aqui, quando eu olhei pro Narciso, esse menino aí não tem erro, não. Esse tinha quantos anos, Cláudio Ivan? Eu tinha 20. 20 anos, jovem? Era bem novinho, bem magrinho, cabeludão. Eu tinha acabado de surgir. Inclusive, eu tinha... Era namorador, velho. Ele chegou aqui. A Graciela tá ouvindo. Pula essa parte. Aí inclusive o Ney Eloy, ele tava no Uniclinic, eu vim do Potiguar pro Uniclinic, só que acabou que eu não fiquei lá, porque na época lá não tava legal, a estrutura para mim não tava boa, e daí eu disputei a Copa Sub-23 pelo Fortaleza, e o Ney Eloy pelo Uniclinic.
Aí quando terminou a competição, não sei se ele terminou pelo Uniclinic, quando terminou pelo Fortaleza, a competição foi que eu vi aqui no final do ano, já para fazer aquela pré-temporada, né, para o ano de 2021. Tem dois caras do Itapajé que eu não posso deixar de citar o nome deles aqui, porque seria muito injusto, né? O Itapajé contou muito com a mão do Bambam, roupeiro. Bambam. Paredão Bambam. Paredão. Não é Bambam. E o Luiz Oliveira Gondim Cruz, o Oim. O Oim era sempre o auxiliar técnico do Itapajé. Era engraçado demais, porque caiu o treinador e já tava o homem ali. O já tava lá. E ele era muito parecido com o Dimas, né? O Dimas Filgueira, que ele assumia e dava certo. Quando ele entrava, ele sempre... as coisas... Mas Claudio, você sabe, Clésio, que o Oliveira, ele perto da gente, ele faz a leitura do jogo todinho. Tá errando aqui, tá errando ali. Verdade. E para um treinador, esse feedback aí é fora de série. O treinador tá lá, naquela do jogo. Tá, pega aqui, cobra, tá errado, posicionamento, tá. Aí o Oliveira olha pra ele, tá errado aqui. Manso, aqui, né? Aqui. É bem devagarinho. Tá errado aqui. Se o senhor puder corrigir aqui, nunca chegou impondo nada. Se o senhor puder corrigir aqui, aí no intervalo, o Itapajé sempre voltava melhor, porque tinha o Oim. Né? Isso é coisa que ninguém sabia aqui, E né? se um adversário que assumia, né? Se um adversário furasse, ele tava no ponto também para achar graça. Também. Não, a gargalhada, a gaitada caía no mundo. Aí só para concluir aqui Pois também não. a questão de nomes, em 2000 também tinha o Júnior Mirim, o Fabrício, lateral esquerdo, e também o Valnir. Fabrício era O Valnir também, muita classe também. Então esses 3 jogadores também faziam parte desse grupo aí inicial, que depois que eu saí... Sem Júnior Mirim não tinha vaga pra ninguém na resenha, né? Não, tem não. A resenha do Júnior Mirim... Passou muitos jogadores bons. Não vai chamar o homem de mentiroso não, tá bom? Não, ele contou aqui só que lá numa casa, no sítio do amigo dele no Mirim, tinha um bananeiro que botava 2 caixas. Só. Não é mentiroso, só essa história. Muita resenha. Bom, deixa eu abraçar aqui o Pedro Paulo, tá sintonizado com a gente aqui no Facebook, um abraço. A Sandra Gomes, que é lá de Vassouras em Taperoaba, também tá na sintonia. Raimundo Cunha, o nosso amigo João Paulo Nascimento Pinto, aqui do Conjunto Pedro Rocha. A Rose Gomes, será a nossa secretária? É ela mesmo, rapaz, secretária de Educação. Zagueiro Júnior, que é muito bom jogador. Muito bem. Um abraço, Rose. A Haroldo Ferreira Marques, o Elton Souza, Bruno Fernandes também está sintonizado com a gente. O nosso amigo Cláudio Souza, o grande Lelé. A Lenilda Mota, seu José Carneiro aqui no bairro Santa Rita. Dalva Pacheco também acompanhando aqui o nosso Atitude nos Esportes. Eu vou botar aqui só mais uma foto, Tabosa, que eu acredito que seja de 1992. Aí já era exatamente a fase que ia se encerrando o período de intermunicipal, é isso para concretização do time profissional, é mais ou menos isso? Dizendo que a galera, fica fácil de você saber que o Itapajé estava se preparando para disputar o primeiro campeonato. Sebastião Neto, estou tentando me lembrar onde era esse lugar aí. Sebastião Neto, o Mané Rolinha, Manuel Ramos, o Toninho, que era o goleiro, o Ademir Motalmedo, o Demi que trabalhou no mercantil por muito tempo, o Cezinha, lá do Serrote do Meio, o Ivan Soares Duarte, que é o Pilunga, o Fortim, o maiorzinho que ele é o Pereira, e o Reginaldo, lá do Caracará. E o Cancão goleiro. O Lorival, lá do Coité, era Nildo Pereira das Chagas, o Pé da Vaca, o Regirã, irmão do Reginaldo, lá do Caracará, o Mauricélio Samuel, filho do Mané Rolinha, o Mário Pinto Pontes, e o Coté. Aí eu ia publicar o livro e o Pelé tá ali numa posição que eu acho que ele não aguenta mais não, bichinho, agora tá de cadeira de roda. Eu ia publicar esse livro, cara, e o Coté me ligou e disse, tá bom, essa foto aí, riscaram minha cara. Depois eu não vou publicar o livro agora não, eu vou mandar tratar a foto, hoje eu já tenho ela melhor. Recuperada, né? Então... Eu pensei que era o Ageu dos Santos. Pois é, cara, esse time aí foi o que levou, tá faltando um aí, né, que é o Jota, né? O José Motolimo, o Jotinha, que não estava aí nesse dia aí. Vamos ver se ele está na foto seguinte aí. O Jotinha estava também nessa época aí. Então, era um time danado, viu? Essa meninada jogava muita bola. O Mário Pontes, ele não dava um chutão nem a pau. Dominava no peito, no categoria. Chão. Esse aí eu tô nela e o Berguinho tá aí é o quê? 98, 99, né? Mais ou menos? Isso aí no Bretama. É no mesmo ano aí. Tem gente que eu não vou lembrar o nome, mas vai lá. O professor Calito era o fisicultor. É o primeiro time, cara. Esse é o primeiro time. O presidente tá lá, o Itamar Monteiro do outro lado. Carlito, Oliveira, Teco, eu, entrevistando o Teco, o Reginaldo, o João Acaraú,
o Pereira, o Forte Neto estava com o braço no gesso. O Toninho do Lau, esse cara eu não lembro, é lá de Sobral, esse zagueiro aí. Eu não estou lembrando o nome dele agora. Sebastião Neto e Itamar. Aí tem lá um torcedor, o Orlandinho, o Beri, que era volante, lembra dele, Carneiro? Lembro. João Cavalo, Mauricélio, Regiran e o Cristiano, que era evangélico, atleta de Cristo. E o agachadinho é o Berguinho, que hoje é educador físico. João Gutenberg. Tá melhor mesmo. Melhorou muito, Berguinho. Assar o coco. Então aí foi o primeiro time a disputar foi. o futebol profissional, o Campeonato Cearense, é isso? Esse emblemazinho aí foi o Ribamar Ramos que criou. Esse emblemazinho tá na perna da galera aí. É o primeiro uniforme do Itapajé Futebol Clube. Primeiro treinador, primeiro presidente, primeiro fisicultor. Tá todo mundo aí, é o primeiro time. Muito bem. E como é que foi essa primeira participação no Campeonato Cearense, no futebol profissional? Foi um bocado de peia, né? Mas como tinha que ser, né? Nós sofremos, mas sempre tinha uma palavra de encorajamento do Dr. Sebastião Neto nesse sentido. Estamos aprendendo muito, vamos aprender. No outro ano já foi melhor e no terceiro ano já campeão. Não só o acesso. Mas assim, cara, tem muita gente aí que ajudou esse time aí para entrar em campo. Com quem era que nós íamos treinar se não tinha dinheiro para formar 2 times? Não dava para fazer um coletivo. Aí a gente ia pro Serrote do Meio. A gente ia pro Mandacaru, foi lá que a gente encontrou o Narciso. Num jogo no Mandacaru tinha um time, lá não tinha 2 times. Tinha um time só no Mandacaru e era bom demais esse time do Mandacaru, com uma série de pessoas que já estão hoje maduras, né? Como o Índio, que hoje é dirigente, ele era atacante, o Raçu, o Jumentim, eles tinham um timão, cara. E aí o doutor dizia, tá bom, pra onde é que nós vamos? Mandacaru, rogar no sertão pra esses cabas criar tutano. Vamos pro Serrote do Meio, que é o time mais antipático que tinha na região inteira, eles davam em todo mundo, né? Então foi muito assim. Nós não tinha nem com quem treinar, era catando time bom para fazer coletivo. Então foi muita luta para chegar onde chegou, né? Para no ano 2000 ser campeão. Muito bem, o Lorival tá ligando aqui, registrando a sua participação, e segundo ele aqui, esse zagueiro que você não recordou o nome é o Vandic, lá de Sobral. Vandic. O Lorival não sabia não. O Lorival era volante, e bom volante. E dos bons. O Lorival se limpar. Se bem que eu peguei já a reta final, não era nem profissional, mas o Lorival jogando um baita de jogador. O Lorival limpando uma coisinha depois do meio do campo, o goleiro precisava tá bem para chegar nela, né? Não, cara? Era uma lapada. Bom, já são 11h45, 11h45. Eu já contei quase tudo, né? O tempo não, que eu posso contar? Ainda tem coisa ainda. Isso aí é só o que pode, né, Tabosa? E o que não pode. Não, agora não. O que não pode. O que não pode é mais do que o que pode. Não, porque tem muita mágoa, ressentimento. E eu sou chateado e sentido. Eu até prometi o Clésio, a gente conversou. Eu digo, eu não vou falar mal de ninguém. Mas eu sou sentido. Porque é assim, ó. Claudevan tem uma empresa, o Clésio, no geral, tem um horário esportivo, o doutor Basto apoia. Aí nós vamos fazer um campeonato. Pra quê? Termina o campeonato, revelou 2, 10, 5 meninos bons. Eles vão pra onde? Pra canto nenhum. Aí na Irauçuba, que é bem aqui, tem um campeonato, nós contamos com o Leandro aqui, que era zagueiro e ajudou a gente a ser campeão das coisas, a brigar por título. O próprio Narciso. Aí nós vamos lá na Irauçuba e ver um jogo, o Claudevan nos ajudou a fazer um campeonato lá, você esteve conosco, né? E aí de repente, tem um menino bom, 2, 3, vai pra onde? Pra canto nenhum. E nós que atuamos no futebol profissional, o Claudevan como jogador e eu, como diretor, como dirigente, remunerado, que eu não tinha condições de investir, a gente sabe que hoje só brilha quem tem empresário. O menino pode chegar bom do jeito que for. Se ele não tiver um clube com essa filosofia de dar oportunidade, só vai ter oportunidade quem tiver alguém que faça investimento, de pagar uma pousada na cidade, para o menino ficar, para ele treinar, sem pai nem mãe, porque o que mais atrapalha é o pai e a mãe na arquibancada torcendo por um filho num treino, ele levando nome feio e a mãe chora e traz o menino de volta, o menino fica dengoso e chora e diz, mamãe me acorde e volta. Porque o futebol não é aquela coisa da televisão, não. Aquela coisa da televisão é o ápice do futebol. Verdade. Eu que trabalhei no dia a dia de um time, e você que trabalhou dentro do campo, sabe que tem lágrima também.
que treinar de manhã, num sol quente, bater uma chuva, ou 3 da tarde, numa chuva torrencial, e depois naquele bafo de gramas, pintar um sol, e quem não é do métier, quem não é do meio, diz, sai de dentro desse chiqueiro. Porque um campo de futebol é muito parecido com o chiqueiro. Então assim, quando tu vê, comemorando, vibrando, ali é só a ponta do iceberg. Porque o que ficou aqui para trás, de dor, de treinamento duro, de bronca, porque o homem, ele age pelo raciocínio e pelo ímpeto, pela adrenalina. E para tu pôr a adrenalina a teu favor, tu precisa estar treinado, né? Então assim, nós hoje não temos um time de futebol profissional, é um retrocesso que os políticos deviam ver com outro olhar. Aonde é que tem um lazer em Tapajé hoje? É um clube? Tinha, tem não. Tem um balneário? Só para quem tem o dinheiro. Um campinho de futebol com um time na 3ª divisão ou na 2ª já nos contemplaria. Porque a gente iria botar, mesmo sem ser campeão de nada, a gente iria botar o nosso menino na vitrine e eles poderiam voar, ganhar o mundo. Mas não há quem pense dessa forma. Isso me indigna. Nós não temos um ginásio poliesportivo que caiba mais que 500 pessoas. É um crime contra a nossa cidade, praticado por todos que governaram Itapajé e por quem governa hoje. Nós não podemos continuar com a sociedade que não tem onde se encontrar e dizer, Claudevan, tudo bem, cara? Carneirão, nós gostamos da mesma coisa, estamos aqui na política, todo mundo pensando diferente, mas no esporte a nos unir. E o Itapajé, ele é essa cidade estressada exatamente por culpa de quem governou e governa que não pensa assim. Um estádio é uma sala de aula a céu aberto onde todos podemos nos encontrar. E lá é uma miniatura da vida. Lá no campo de futebol tem o juiz que pune, que a pessoa é obrigada a cumprir a pena, e lá não tem o filho do juiz, do delegado ou do agricultor. Todo mundo é submetido à mesma regra e com um plenário cheio na arquibancada a observar. Então, quem não entende que o esporte é a maior ferramenta de socialização, não está preparado para ser nada como autoridade nas gestões pelo mundo afora. O esporte é isso, cara. Então, eu fico triste de ver o nosso estádio. Eu fui lá outro dia, Clésio, tinha um jogo aí que o Zé não me convidou, o Claudevan. Viu, Carneiro? Na arquibancada não tem, lá na cabine não tem mais nenhuma lâmpada, as tomadas estão tudo arrancadas, não tem onde se liga uma tomada para poder ligar um microfone, não tem nada. Eu fiquei morrendo de vergonha por ser itapajéense e ver que o atleta maior daquele momento ali, ele chegou mais cedo, concedeu entrevista a todo mundo e foi para o vestiário. Chegou no vestiário, se trocou e voltou. Ele jogou na Europa, ele jogou seleção brasileira, né? E quando terminou o jogo, já às escuras, ele dizia, agora não tem luz no vestiário. Caramba, cara, isso mata a gente de vergonha, sabe? Então, fica aí o meu apelo. Eu acho que não cabe mais pergunta, até por conta do tempo, né? Eu acho que até já falei tudo. Eu sou muito grato pelo convite, porque está escrito num livro, mas agora está aí, eu vou baixar esse vídeo de vocês, vou guardar. Eu não sei quanto tempo eu vivo, ninguém sabe quanto tempo vive, e é muito bom que quem gosta de Itapajé e de esporte, baixe e guarde, dê uma estudada. Doutora Gorete, dê uma olhada, né? O Haroldo Mota, dê uma olhada, que são agora os líderes do Executivo e Legislativo. Olhem com carinho o que eu falei aí, não há uma irresponsabilidade dita, né? Eu só vejo que o esporte precisa de mais apoio. Mas é urgente. Os próximos gestores também, né, para quando entrarem já saber da história do Itapajé Futebol Clube, né, para poder já colocar isso num plano de governo, para que realmente a gente venha resgatar essa grande história que o torcedor de Itapajé, ele é apaixonado pelo time. Eu vou passar só um dado para fechar. Sebastião ia dizer, Tabosa agora para escrever que não tem renda. Como faz? 30 jogadores, 28 jogadores, como faz para escrever? Aí eu ia nas lojas. Tá aqui a foto dos times, dos jogadores. Aqui a foto, vamos escrever os jogadores aqui. Não tem recurso. Eu quero botar o seu nome lá no muro. Lutiara Móveis, era a primeira que se prontificava. Bofo. Né? Aí a Lutiara não está mais no mercado, não faz mal dizer o nome dela. Né? Lutiara Móveis, as outras estão no mercado, eu não vou dizer. Aí eu ia nos outros, tudo enchia de nome lá, ficava parecendo um jornal. Né? E eu pegava um ônibus, eu ia de ônibus, cara.
Agora tem até a música para mim, né? Guanabara. Eu ia de ônibus, voltava à noite, passava tarde na federação, naquele estresse, esperando a transferência da Paraíba chegar, entendeu? Para pagar tudo aquilo ali, era o comércio de Itapajé que pagava, cara. Lá no Limoeiro, Tabosa, essa mesma história que você está contando aí, ela é muito parecida, só que lá era na camisa do jogador. Cada camisa tinha um patrocínio diferente. Então, cada comércio patrocinava um jogador e estava lá a propaganda dele. Para pagar camisa. A inscrição. E era uma papagaiada grande. E podia nessa época. Eu não sei se hoje ainda pode você jogar com camisas diferentes, porque cada camisa de time tinha um patrocínio diferente. No jogo mesmo? No jogo mesmo, a bola rolando. Um atleta com patrocínio diferente? Um patrocínio diferente. Rapaz. Cada um atleta era na manga, os patrocínios. Cada um tinha um patrocínio diferente. Bacana, mas lá o movimento social, diferente do daqui, lá eles engajam a sociedade. Eu vi um jogo em Limoeiro, sabe o que eles fizeram? Um jogo decisivo. Eles meteram caminhões, porque não tinha bancada suficiente, meteram caminhões e o povo ficou em cima dos caminhões para ver o jogo, cara. Mas, Tabosa, só antes de encerrar, e eu fiquei curioso, eu estava até dando uma pesquisada aqui, e eu vi esse detalhe do jogo do Fortaleza, do jogo da prorrogação. Inclusive, a gente pegou até algumas imagens aqui na internet. O Itapajé ganhou o jogo aqui. Ganhou. E lá em Fortaleza perdeu o jogo no tempo normal e perdeu na prorrogação. Perdeu de 3 e de 4, perdeu de 7. Um jogo só. Teve gol contra. O que foi que aconteceu nesse jogo? Teve jogador expulso. Aí a torcida do Fortaleza de trás da arquibancada lá, do AS de Borba, que essa daí que tá mostrando. Eles diziam o quê? Tinha uma música do Clodoaldo, aí botava pro tio dele, Expedito. É tricolor, dizia que o Expedito é tricolor. Nessa época aí, viu? O Expedito foi expulso. Isso foi 2000 e quanto? O Valnir foi expulso, o Expedito fez gol contra. Isso foi 2002. 2003. Foi 2002. E nessa época aí eu me lembro que tinha muito atleta ex-Fortaleza aí, nesse time aí. Eu não... João Neto, Cícero César. Tinha uma galera grande. Valnir, Expedito, Fabrício. Tinha uma galera aí ex-Fortaleza. Eu acho que é mais ou menos isso que estava... Não pode ser, não. Eu não vou confirmar nada. Era uma filial. Eu não vou confirmar nada. Mas que foi estranho, foi, né? Muito estranho. Muito. E diz que hora era isso aí? De manhã. De manhã, saímos na chibata, 12 horas do PV. Foi esse jogo aí, eu acho que foi umas 10 horas. 10 horas, foi doído, saímos. O PV levou uma goleada pesado, rapaz. Goleada na preliminar e uma goleada na preliminar não, no jogo normal e na prorrogação. Tá, eu ainda me lembro, na segunda divisão, a gente foi a Maranguape. Tem jogador que não voltou pra cá, não. Depois do jogo aí. Ficou lá mesmo. Ficou por lá mesmo. Nós fomos a Maranguape, pela segunda divisão, e lá Largou o juiz no chão. O juiz da partida se invocou comigo, que era o narrador de futebol, porque na época lá no Maranguape não tinha cabine, a gente ficava na arquibancada. De arredado umas cordas que era colocado. Aí o juiz não começava o jogo, não começou, porque eu tava de short nesse jogo do Itapajé Futebol Clube. Aí entrou o Tabosa, aí entrou o doutor. Foi! A tarde toda não tinha o jogo, só por causa disso. Diz que foi que criou a confusão todinha. Ney Eloy. Ney Eloy? Foi. Ele era o treinador do time de lá, cara. O jogo era em Maranguape, mas era o Pacajus e Itapajé. Exatamente. Aí depois nós trouxemos ele pra cá. Você vê como é as coisas, né? Tabosa, é uma história realmente muito rica, muito, muito importante, mas qual é o momento mais marcante da sua, enquanto você esteve participando ativamente, né, qualquer que seja a função, na história do Itapajé Futebol Clube, qual é o momento mais marcante para você? Tudo, mas o gol do Dindô aqui, com a torcida da Bela Vista, como era o nome da torcida da Bela Vista, cara? Que eles cobriram o carro da arbitragem, ficaram balançando, dizendo que ia virar o carro, cobriram tudo. Galo Loucos era uma outra. Tem uma terceira aí, que era menor, mas era valente. E aí esse jogo eu fiquei por fora do estádio com um carro de som, retransmitindo o som do meu locutor para dar pressão. Era contra o Pacajus, né? Ela era o treinador dele lá. Sem segundas intenções. Absurdamente com terceiras, quartas e quintas. E o Dindô fez o gol. Você era o narrador. Era.
E o Dindô fez o gol do título que colocou o Itapajé lá adiante, contra Pacajus. Você deve lembrar disso. É emoção demais. Terminou, né? O tempo se foi, não se foi? Depois deixa eu contar uma que não tem nada a ver com o Itapajé. Eu atuei muito com o Carneiro. O Carneiro foi transmitir um jogo. Olha lá o que você vai dizer. A de Tianguá. Está no livro. Tianguá. Dona Maria tá escutando. É do Tianguá essa daí. Não, do Cariri não. Cortaram o microfone, cortaram o cabo. Você lembra? Ei. Pela Urubretama. Urubretama era. O cabo meteu a mão na faca aqui, cortou o fio pro Carneiro não transmitir, porque o Urubretama ganhou o jogo do Tianguá. Tava ganhando de 1-0. E o cabo olhou pra ele e disse assim, ó, vá falar em tal canto. Vá, Não, e a faca, ele disse, hoje eu vou cartar sua garganta. Você gritar um gol aqui, você... Uma coisa boa. Rapaz, nós saímos de lá, escoltados. E o Uruburetama ganhou o jogo. Mas mesmo assim foi para as Judes, lá em Fortaleza, nós fomos testemunha, eu e o Tabosa Filho. E mesmo assim nós perdemos. Entendeu? Aquela época o intermunicipal era muito quente, era quente. Não tinha lei, na verdade não tinha lei. Aí na época tinha um deputado lá que entrou em cena e Uruburetama perdeu a parada. Era Zé Carlos, o prefeito de Uruburetama. Muito bem. Meus amigos, só agradecer, viu? A gente que agradece, Tabosa, a sua vinda. Acredito que tem história aqui que daria pra gente ir até 5 da tarde, 6 da tarde, tranquilamente, né? Mas assim, parabéns pela a história que tem na comunicação, no esporte como um todo, toda essa contribuição dada ao nosso esporte, ao nosso futebol, em especial ao Itapajé Futebol Clube. E a gente aqui fica imensamente feliz de, nesse primeiro momento, onde a gente abre esse espaço para fazer esse resgate da história do Itapajé Futebol Clube. Acredito que tem muita gente que não sabe exatamente como é que se dava todo aquele processo, principalmente esses detalhes assim que são mais de bastidores mesmo, né? As dificuldades enfrentadas para conseguir fazer com que o time construísse essa história rica. Se hoje vive uma situação que é extremamente lamentável, mas assim, a gente não pode deixar apagar a história rica que foi construída, né, ao longo dos tempos, com a contribuição dessas pessoas fantásticas, portanto, que muitas das vezes abdicaram até de suas vidas, seus projetos pessoais para poder estar contribuindo com o time. Então a gente agradece aqui pela sua disponibilidade, pela sua vinda e por nos proporcionar esse momento aqui com essas histórias muito bacanas. Beleza. Valeu, muito obrigado. A dona Cátia tá ligada com a gente aqui. A dona Cátia é minha parceirona, cara. Tamo aí. 40 anos um cuidando do outro. Muito bem. Acompanhou também muito o Itapajé Futebol Clube, né? Muito. Cadeirão, Claudio Evan, fique à vontade aí. Rapaz, nós fomos uma vez a Juazeiro do Norte. O Tabosa levou a dona Cátia, a Quívia ia dirigindo. E nós saímos daqui meio-dia, chegamos quase no outro dia, lá no Juazeiro do Norte. A viagem para Juazeiro do Norte é um sofrimento. Era meu aniversário. Era meu aniversário. Tempo que eu ainda bebia bastante. E na volta, aqui eu estou dirigindo, eu e o Carneiro. Lubrificando a palavra. Tem mais uma coisa. Ele saiu daqui com 2 galões de gasolina dentro do carro, né, abastecendo. Eu só tenho a agradecer, viu, Clássico? Pra mim, eu fiquei agora mais rico, né, da história do Itapajé Futebol Clube. Joguei o Itapajé Futebol Clube, mas não sabia desses detalhes da criação, de como surgiu. Então, pra mim, foi muito rico. Eu creio que pra quem estava nos ouvindo também, queria só agradecer o Tabosa pelo que ele fez pro Itapajé, mas também queria agradecer pelo que ele faz hoje pelo esporte amador da nossa região. Tem uma certa inveja branca, aquela inveja boa. As minhas obrigações não me deixam a fazer esse tipo de coisa, de estar num campo, estar na beira do outro, a beira do que o Tabosa faz hoje. Então ele hoje dá visibilidade ao esporte amador na nossa região, no geral, além de criar as competições, ainda dá cobertura a outras competições. Então eu só tenho a lhe agradecer, Tabosa, e para mim foi um prazer, né, estar ao seu lado aqui, dividindo o microfone aqui. Muito bom ouvir isso. Eu estava conversando com o Moisés antes de vir para cá, meu diretor de rádio. E disse, Tabosa, o que a gente tem que fazer é isso aí, cara, é se irmanar, né? A gente disputa audiência, a gente é irmão, estamos no mesmo mercado, mas a gente tem que lutar pelas coisas que o povo gosta. Verdade. E o esporte, não tem nenhuma coisa de política no que eu falei, não. O esporte é uma coisa que está
na nossa veia, cara. Né? A gente tava todo mundo magoado com a seleção brasileira, agora tava todo mundo torcendo, querendo que... Né? Teve um jogo que enganou a gente, não foi? Foi. Pai, eu fiquei tão animado, aí depois voltou a ser o... Voltou à realidade. Mas Tabosa, só uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer e aí você vai ter aqui 30 segundos para responder. A Carol tá perguntando aqui o seguinte: diziam que os gêmeos Pereira e Forte se passavam um pelo outro. Isso é verdade? Aconteceu? Eu queria colocar no livro aí. Descobriram uma vez, um tava expulso, suspenso. Vou contar, né? E jogou pelo outro, mas não tinha quem. Não tinha Identificasse, como. não. Não tinha como, não. Não tinha como, não. Não tinha como, não. Cara. Então aconteceu. Aconteceu. Mas tem uma bacana do Cotier, cara. Fica aí com ela. O Cotier não podia ver comida. Chegou em Tianguá, ele comeu demais. Ainda não pode. Ainda não pode. Aí ele era veloz demais. Ele foi e o doutor Sebastião Neto queria que ele voltasse para compor no meio. Ficou os gritos com ele lá. Volta, Cotier, volta. O Cotier não voltou, o doutor disse um palavrão. E o nego era doido pelo doutor, voltou perto do doutor e disse: doutor, é a altitude, doutor, não é a comida. Altitude de Tianguá. Altitude. Abração, Cotier. Valeu, Clésio. Grande abraço para a abraço. equipe toda, cara. Muito obrigado mesmo. Um ano cheio da graça de Deus. A gente tá precisando de paz, né, cara? Verdade. É. A gente precisa muito de horário esportivo, assim como que vocês fazem, para mostrar pra galera que não é para estar brigando em jogo de futebol amador. Porque se perguntar quem é o campeão dos últimos campeonatos amadores, ninguém vai lembrar. Pouca gente vai lembrar. Então é uma coisa muito passageira. E às vezes a turma acha que uma decisão de um torneio, de um jogo, de um título, Jogo de um campeonato. é o jogo da vida. E não é o jogo da vida. Não, é apenas uma brincadeira. O futebol é só pra gente se encontrar e fortalecer as amizades. Valeu. Verdade. Valeu, Carneirão. Valeu. Valeu, Claudevan. Valeu. Vamos nessa então, forte abraço. Sábado que vem a gente volta com essa edição especial do Atitude nos Esportes e o doutor Idervaldo Rocha vai estar com a gente aqui contando as suas histórias do Itapajé Futebol Clube. Na sequência tá vindo aí a edição especial do Jornal Integração com